nossas vidas nesta noite, amém? Antes de já dar essa leitura, eu gostaria de dizer para os irmãos que, aliás, gostaria de fazer uma pergunta. Quem aí está passando por tempestade? Todos nós, né? Então, o que eu quero dizer é que as tempestades que nós sofremos em nossas vidas, elas são para o nosso crescimento, para aumentar a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Somente até aqui. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Aleluia, glória a Deus. A palavra vai dizer que logo após Jesus ter feito aquela grande multiplicação dos pães e dos peixes, juntamente com os discípulos, alimentando uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas, aquela multidão então, maravilhada com aquele milagre, diziam, murmuravam, querendo levantar Jesus Cristo a rei, a fim de estabelecer um reino físico para lutar contra o poder romano, a favor de que Jesus Cristo venha suprir as suas necessidades básicas e lutar contra o Império Romano. Mas Jesus, então, ele ordena aos discípulos que entrassem no barco para passar adiante. Reparem, percebam que Jesus Cristo, ele não vai pedir, ele vai ordenar. Em Marcos, a palavra vai dizer que ele não ordena, ele obriga. O que podemos entender com isso? Que Jesus Cristo ordenou a fim de que os discípulos pudessem aprender uma lição através dessa missão. Ou seja, ele queria trazer aos discípulos amadurecimento e também se revelar a sua natureza divina aos discípulos, para que eles conheçam que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Então Jesus Cristo ordena para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. E Jesus, voltando e despedindo a multidão, ele sobe ao monte à parte para orar. Percebam que nos evangelhos de Jesus Cristo, todos eles citam que Jesus Cristo tinha uma intensa vida de oração. Então podemos aprender que a oração ela é muito importante em nossas vidas. Ela é uma ferramenta do crente para termos comunhão com Deus e uma vida de intimidade com Deus, para sermos direcionados nas adversidades da vida. Amém? Então Jesus Cristo subiu ao monte para orar à parte. E o barco já estava ao meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Só para lembrar que esse mar não era mar, era um lago. Só para lembrar, e segundo os estudiosos,
afirmam que esse lago ele tem aproximadamente uns 19 quilômetros de extensão, de comprimento, e uns 13 quilômetros de largura. Ou seja, era um lago, não era um mar. E a palavra vai dizer que o vento era o contrário. O fato de hoje estarmos na presença de Deus não quer dizer que nós não vamos passar por adversidades, por tempestade. Muito pelo contrário, aí que vamos passar por provações, até muito mais do que a multidão, porque discípulos eles têm que passar por adversidades, têm que passar por tempestade, e não são poucas. Não vai achando que depois que você entra para a presença de Deus que as coisas vão ficar muito mais fáceis. Muito pelo contrário, eu quero desanimar a vida dos irmãos, mas não é fácil. As tempestades se levantam uma atrás da outra, com o intuito de nos trazer um amadurecimento, um crescimento espiritual e conhecer Deus verdadeiramente e a sua capacidade de nos ajudar a vencer essas provações e também nos trazer um amadurecimento. E a palavra vai dizer que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Existem 3 tipos de vento. O vento causado por Satanás, e ele vai fazer de tudo para que nós paramos através dessa tempestade e não conseguimos chegar ao nosso objetivo, ao nosso foco, ao nosso propósito. Então ele vai fazer de tudo. Existe também tempestade causadas por nós mesmos, devido também às nossas escolhas e às nossas decisões próprias, sem o direcionamento de Deus. O que acontece? Aí tempestades se levantam também contra nós, na maioria das vezes, por decisões precipitadas. E também existem aquelas tempestades, aqueles ventos provocados pelo nosso próprio Deus, para fim de conhecermos verdadeiramente e aprender a confiar nele. E também para nos levar num nível de maturidade maior e vivenciar verdadeiros milagres. Amém? A palavra vai dizer que a 4ª vigília da noite dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar. Ó, que cena inusitada, irmãos. Jesus vai ao encontro dos discípulos andando por cima do mar. E os discípulos, no meio daquele mar, em meio àquele desespero, àquela tempestade, creio eu que eles discutiam entre si: poxa, de novo, cara, nós passamos por aquela tempestade, Jesus estava no barco, mas dessa vez Jesus não está conosco. Ele falou que ia encontrar com a gente, e a gente já remou a noite toda, e cadê ele? É tratante, hein? Rapaz, olha a situação que a gente se encontra. E de repente, naquela tempestade, surge aquele relâmpago, aquele clarão, e faz com que os discípulos ao longe vejam um vulto de uma pessoa, e os discípulos, vendo aquela cena, se apavoraram ainda mais, atemoraram, se espantaram ainda mais com aquela cena. E de repente, aquele vulto se aproxima e diz: tem de bom ânimo, sou eu sou contigo. Perdão, deixa eu só achar esse versículo aqui, irmãos. Eu me perdi agora. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí os discípulos, naquele momento, vendo em meio àquele desespero, vendo aquele vulto, se desesperaram ainda mais. Mas de repente, Jesus se aproxima deles e diz: tem de bom ânimo, sou eu sou contigo. Naquele momento, uma pessoa audaciosa se levanta e diz logo: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. A palavra vai dizer que Jesus Cristo, após ter estendido o braço e ter suspendido Pedro, ele vai dizer: homem de pouca fé, por que duvidar?
Mas a verdade, ele afundou por quê? Porque ele duvidou? Porque a fé dele era pequena? Percebam que entre os outros discípulos, mesmo Jesus dizendo que era um homem de pouca fé, foi o homem que teve mais fé de vivenciar aquele milagre, indo de encontro a Jesus. Foi o único que teve a ousadia de ir ao encontro de Jesus. Percebam que ele foi o único. Mas a verdadeira... Na verdade, ele não afundou porque duvidou, porque a fé dele era pequena. Não. Porque ele colocou os seus olhos, ele focou os seus olhos nas ondas, na tempestade. Ou seja, ele tirou os olhos de Jesus. Quando fazemos isso, não é diferente de nós. Quando fazemos isso, quando focamos nos nossos problemas e tiramos o foco de Jesus, os nossos problemas se tornam ainda maiores aos nossos olhos. Quando nós olhamos para o problema, nós estamos mandando uma mensagem que Deus é incapaz de resolver aquele problema ou nos tirar daquela adversidade. Então o segredo é focar em Jesus, mesmo que as coisas, as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que os ventos sejam contrários. Foque em Jesus, foque em Deus, porque Ele vai te livrar e vai fazer com que você vivencie verdadeiros milagres. Fico imaginando aqueles discípulos que ficaram no barco, eles vivenciaram aquele milagre, mas não desfrutaram, não provaram aquele milagre. O testemunho, eles vão testemunhar sobre esse milagre, mas eles vão falar de Jesus e vão falar de Pedro. Ao contrário de Pedro, Pedro vai falar de Jesus e também vai falar dele, que ele também andou por cima do mar. Então vai ter determinadas tempestades, determinadas situações que vai ser necessário que nós também saiamos do nosso barco, do nosso comodismo, que nós venhamos sair do nosso comodismo e ir ao encontro de Jesus. Vai ter determinadas situações. Há situações que é necessário permanecer firme dentro do barco, como a outra passagem da tempestade. A Bíblia vai nos dizer que Jesus se encontrava no barco, na polpa do barco, dormindo. Nessa situação, Jesus Cristo não estava presente fisicamente. Para quê? Para fim de que Deus nos teste para saber o que eles seriam capazes de fazer na ausência de Jesus Cristo. Então, Pedro vai vivenciar esse grande milagre. Vai ter situações que nós vamos ter que se mexer, vai ter ventos que vamos ter que permanecer firmes dentro do barco. Amém? Então a mensagem que eu quero deixar para os irmãos é essa. A palavra vai dizer que logo após Jesus Cristo pega Pedro e coloca dentro do barco, acalma a tempestade e os discípulos o adoram, reconhecendo que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. A mensagem que eu quero deixar para os irmãos nesta noite é essa: que nós venhamos permanecer firmes na presença de Deus e focar em Cristo, não focar em nossos problemas, porque as tempestades, as adversidades, ela nem se compara com os propósitos que Deus, com os planos que Deus tem para nós. Portanto, irmãos, vamos ficar firmes na presença de Deus, porque nós também somos discípulos e vamos vivenciar verdadeiros milagres em nossas vidas. Amém? Só quem crê, glorifica o nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer essa rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, e toda honra e toda glória seja dada a Ele nesta noite.